Olá e sejam bem-vindos a mais um programa Moto Mais. Neste segundo episódio vamos ter mais testes, uma entrevista bem especial e ainda uma nova rúbrica para fecharmos o programa. É verdade, vamos ter mototurismo, desta feita no Baixo Alentejo, em Beja, e se no primeiro episódio tu foste o protagonista, nesta vez quem começa os ensaios sou eu. Vamos ver então a nova Zontes 703F. Olá, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Domingos Janeiro e hoje tenho comigo a nova Zontes 703F. Dando continuidade à sua estratégia de expansão no mercado europeu, a Zontes estreia-se em grande estilo no mercado da Estrela de média alta cilindrada através desta nova 703F com motor de 3 cilindros. A primeira coisa que nos salta à vista nesta 703F é a sua estética. A Zontes mostra que não está cá para facilitar e entrega-nos uma moto com design agressivo, moderno e com postura altiva. As linhas são os guias, a iluminação é full LED e a qualidade dos acabamentos fazem-nos rapidamente esquecer que estamos a falar de uma moto que custa menos de 8.000 euros. É um conjunto que nos conquista pelos olhos e que depois vai diretamente ao nosso coração. Mas esta é uma moto que vai muito mais além do que a estética, pois brinda-nos com uma ciclística muito surpreendente. Neste particular, a Zontes socorreu-se uma vez mais de componentes de alta qualidade, como é o caso do subquadro e o quadro em alumínio, que garantem leveza e rigidez. As suspensões são nada menos que umas Marzocchi reguláveis, através de uma forquilha invertida de 43 mm na frente e um monoamortecedor com links atrás. A travagem está a cargo de um conjunto de 2 discos de 310 mm na frente, com pinças radiais de 4 pistões, da J. Rouen, e atrás conta com um disco de 265 mm e pinça de pistão simples, também da Rota Rouen. Em estrada, a 703F não defrauda, apresenta-nos um comportamento muito refinado e equilibrado e no off-road também não defrauda, embora o seu porte nos possa enganar à primeira vista. Para os mais aventureiros, tanto o ABS como o controle de tração podem ser desligados na roda traseira para darmos asas à nossa veia de exploradores fora de estrada. As jantes de raios tubeless são de 21 polegadas na frente e 18 atrás. São de raios cruzados e sem câmara de ar. Os pneus são os Michelin Anarchy Adventure, tornando-a perfeita para quem procura algo mais do que pequenos passeios ao domingo. Como equipamento de série, temos ainda o descanso central, proteções de mãos, proteção de cárter e ainda uma proteção no pisca traseiro direito para evitar que o calor do escape possa, eventualmente, causar algum dano. Agora, falemos do coração das Zontes, o motor de 3 cilindros de 699 cm3. O tricilíndrico de 699 cm3 surpreende, debitando uns enérgicos 95 cavalos de potência ou 47 cavalos se tiverem que optar pela versão A2. Este motor empurra com determinação desde baixas rotações, com um binário de 76 Nm às 7.500 rotações, que se mostra super disponível em toda a faixa de utilização. Temos à disposição 2 modos de entrega de potência, o E e o S, que na verdade não são muito diferentes entre si. E não se assustem se no dia que forem levantar a vossa Zontes 703F sentirem que a moto não faz muita rotação nem desenvolve muito. Não, a moto não tem problema absolutamente nenhum, é uma questão de precaução
e de tentar proteger a mecânica do motor 3 cilindros nos primeiros 1000 km. A partir daqui, a moto fica completamente delimitada e normal. Fazemos aqui uma pausa no ensaio das Ondas, que parece uma moto muito interessante e uma aposta forte da marca chinesa, para passarmos para a Europa, para a entrevista ao diretor-geral da Ducati Portugal e Espanha. Hoje estamos na Ducati Lisboa para entrevistar Carlos López Panicelo, o diretor-geral da Ducati Portugal e Espanha. Carlos, obrigado por este tempo. Muchas gracias. Obrigado por nos ter disponibilizado aqui a entrevista. Começar com uma pergunta relativamente ao desempenho da Ducati Portugal e Espanha nestes últimos 12 meses, considerando as especificações dos mercados português e espanhol e também que houve algumas alterações a nível de estrutura. Como correron estos últimos 12 meses? Pues la verdad es que el desempeño para nosotros ha sido muy bueno, tanto en España y en Portugal. Ya el año pasado, que fue el primer año que Ducati España y Portugal estuvo llevado directamente por nosotros, por Volkswagen Group España, el año pasado acabamos con un crecimiento de un 10%, en Portugal incluso más. Y este año, la verdad es que lo hemos empezado también muy bien. Estamos con un crecimiento en torno a un 7% a día de hoy, en un entorno de mercado que es complicado. Está sufriendo algo el producto un poco más premium, pero sin embargo nosotros estamos vendiendo más y eso es muy buena noticia. Si me focalizo un poco más en Portugal, las noticias son incluso más buenas que en España, ¿no? Porque tenemos una red de concesionarios muy consolidada y porque aquí la presencia de Ducati es cada vez más fuerte, ¿no? Y el cliente portugués gusta mucho de las Ducatis y especialmente de las ediciones limitadas y un poco más especiales, ¿no? Como é que a Ducati se diferencia das restantes marcas exatamente nesse patamar mais premium, que também falou que a Ducati quer atingir ainda mais esse patamar? Pues mira, nosotros lo tenemos claro. Nuestro principal elemento de diferenciación, además del producto, que es excepcional, lo demostramos en MotoGP, que es la moto un poco que desean todos los pilotos para poder competir con ella para ganar, ¿no? Además de demostrarlo también ahí, lo demostramos en la tecnología, pero sobre todo lo demostramos con la comunidad, por un lado, con la comunidad ducatista que creamos y con el servicio que damos a nuestros clientes. Que al final son dos patas básicas del concepto o de la creación de una marca premium. En primer lugar, que hay una comunidad, que hay un sentimiento de pertenencia. Yo tengo una Ducati y sé que hay un entorno de clientes de Ducati que aman estar en esa comunidad, participar de ella, viajar conjuntamente, como te comentaba antes, que hemos cruzado toda la península ibérica desde Valencia hasta Oporto, más de 50 ducatistas, ¿no? En un viaje maravilloso ahora hace escasamente unos días, o que salimos los fines de semana a rodar, que vamos a los circuitos a ver las carreras juntos, o que vamos a hacer las rutas turísticas en moto juntos, etcétera, ¿no? Y esto en cada ciudad y a lo largo de todo el país, de Portugal, de España, incluso del mundo, pues genera esta comunidad que la gente pues se siente partícipe, ¿no? Para compartir su pasión. Eso por un lado, y que es lo que hace distinta un poco a esta marca, y por otro lado, el servicio. Es decir, desde que Volkswagen Group ha entrado en España y Portugal a distribuir las motos, nuestra obsesión es continuar mejorando el servicio que damos a nuestros clientes, tanto en la venta como en la postventa, para que el cliente sienta que es el centro del mundo. Agora é o momento de voltarmos às Ondas para conhecer as conclusões a este teste muito especial. Uma vez mais, a Zonte brinda-nos com muita tecnologia. Exemplo disso é o para-brisas ajustável de forma eletrónica ou painel TFT de grandes dimensões e fácil leitura, com 3 modos de visualização e conectividade com o telemóvel, incluindo a possibilidade de espelhar o ecrã do telefone no TFT. Como se isso não bastasse, contamos ainda com câmaras de alta definição à frente e atrás para gravar as nossas aventuras, punhos aquecidos, chave inteligente, bateria de lítio e sistema de monitorização da pressão dos pneus. É mesmo verdade, e todo este equipamento vem de série.
Em jeito de conclusão, dizer ainda que o depósito de combustível de 22 litros dá-nos uma autonomia para cerca de 500 km se tivermos em conta uma média de consumo na ordem dos 4,3 litros aos 100 km. Se quisermos ir ainda mais longe, podemos sempre optar pelo kit promocional completo de acessórios, que inclui a crash bar, faróis auxiliares, top case de 45 litros e malas laterais de 35 litros, isto tudo por apenas 1.250 €. Muito equilibrada, acessível, suave e muito enérgica, apenas notámos a frente algo pesada no início, mas depois acabámos por nos habituar. De resto, nada mais a assinalar. Esta é uma daquelas motas que nos vai fazer pensar, olha, por que não? Se for esse o vosso caso, nada melhor que ir a um concessionário, pedir para fazer um test drive e tirarem as vossas próprias conclusões. Da nossa parte é tudo, até à próxima. Terminado o ensaio das ondas, vamos regressar à Europa, não para concluir a entrevista à Ducati, essa será um pouco mais à frente, mas vamos ter com o nosso colega Pedro Alpiarça, que testou a Aprilia Tuono V4. A Aprilia Tuono V4 sempre foi considerada uma moto muito especial. Dotada de uma ciclística que baseia a sua eficácia num eixo da frente infalível, a confiança que entrega ao condutor sempre fez dela uma das hiper-nakeds mais divertidas de pilotar. Com a chegada do Euro 5 Plus, o V4 ganhou uns quantos cavalos, a eletrónica foi arranjar as unhas, o conjunto tornou-se um pouco mais confortável e, inevitavelmente, também aumentou as suas asas. Olá, bem-vindos ao Moto Mais e à revista Motos. Eu sou Pedro Alpiarça e este é o teste à Aprilia Tuono V4. Confesso-vos de antemão que apenas testei a versão Euro 4 da Tuono V4. É uma história que começa com era uma vez um americano que tocava pneus muito bem gastos. E o resto terão de ler na edição de julho da revista Motos. Mas gostaria de deixar claro que a Tuono V4 deixou em mim uma impressão duradoura. Há motos que nos marcam mais do que outras e fiquei bastante feliz quando surgiu a oportunidade de testar a sua mais recente versão. Numa primeira abordagem, a imponência estética dos novos apêndices aerodinâmicos saltam à vista. O redesenho do defletor frontal promete uma melhor eficácia na redução da turbulência e os spoilers traseiros, tipo Stegosaur, lembram-nos que a Aprilia está em força no MotoGP. Na sua raiz, o chassi continua a presentear-nos com o brilhante quadro e braço oscilante em alumínio, umas suspensões SAS totalmente ajustáveis, sendo que a versão Factory conta com umas all-ins semi-ativas com a tecnologia Smart EC 2.0. E esta é a principal diferença, porque existe também uma grande parte da suite eletrónica que só está disponível de série no modelo topo de gama. E tenho de dedicar algum tempo ao seu cérebro digital, porque a lista é demasiado longa para ser resumida. O que a marca italiana denomina de Aprilia Performance Ride Control não é mais do que o conjunto das tradicionais ajudas sob o controle de uma EMU, assim como os 3 mapas de motor customizáveis e o ABS sensível à inclinação. E este é o Pack Standard, que encontramos tanto na versão base como na versão Factory. Depois temos o Comfort Pack, o Track Pack, o Race Pack e ainda o Suspension Pack. Se o primeiro desbloqueia o Cruise Control e acrescenta umas úteis Cornering Lights, os 3 últimos transformam esta Tuono numa arma de circuito, muito próxima da sua gênese RS V4. O Track Pack, que vem de série na Factory, acrescenta 3 modos de condução adicionais, um Launch Control, um limitador de velocidade no pit lane e o Slide Control. O Race Pack e o Suspension Pack trabalham com o módulo GPS para modular todas as ajudas eletrónicas e também as suspensões no layout de circuito em que estamos a treinar. Mas tendo em conta que apenas testei a versão base e em condições de estrada aberta, a única excentricidade a que me entreguei foi o uso de um fato de pista. Há um certo aconchego emocional quando pegamos na Tuono V4 e rolamos os primeiros metros. A posição de condução é convidativa e pouco agressiva, estamos focados no eixo dianteiro, mas conseguimos poupar os pulsos e as costas. O V4 já foi mais suave nos baixos regimes, mas este é o preço a pagar para salvarmos os ursos polares. Esta moto vive facilmente a sua entrega de binário e o seu caráter elástico faz dela um verdadeiro monstro da condução despachada.
As suspensões da SAS não têm o brilho das Öhlins semiautomáticas da versão Factory, mas recorrendo a uma convencional chave de fendas, podemos fazer ajustes capazes de mudar a personalidade de modo bastante notório. A Tuono consegue ter um pisar quase luxuoso sem deixar de ser desportivo. Os ressaltos mais agressivos não lhe perturbam as trajetórias, assim como nos garante um conforto de rolamento bastante aceitável. E agora sim, vamos então às conclusões da entrevista que tu conduziste, e muito bem, ao diretor-geral da Ducati Espanha e Portugal, e vamos saber o desfecho. Já falámos aqui também um bocadinho do MotoGP e em como quem quer ganhar hoje quer uma Ducati, em como é que se traduz o recente sucesso, não é assim tão recente, mas recentemente tem sido um sucesso dominador da Ducati no MotoGP, no Mundial de Superbike também este ano lidera o campeonato, uma entrada com sucesso, se posso dizer, no Campeonato do Mundo de Motocross também, para o ano uma entrada no Campeonato Americano de Supercross e Motocross, em como é que essas coisas todas se traduzem depois para os concessionários e para os clientes. No caso do Moto E já falámos que vai ser aqui um projeto a médio e longo prazo. Como é que estas situações também no MotoGP e este desenvolvimento na competição depois se pode traduzir para o cliente Ducati? Pues mira, desde luego que lo primero en que se traducen los clientes es que la experiencia que se desarrolla en todos estos campeonatos, ya sea Superbike, sea MotoGP, etcétera, etcétera, se traduce en la moto. Te pongo un ejemplo. Mucha gente me pregunta, oye, qué maravilla tener a Pecco y a Marc Márquez en el equipo oficial de Ducati Lenovo de MotoGP. Y yo digo, obviamente sí, ¿no? Tienes los dos mejores pilotos que hay a día de hoy en el mundo, pero es que eso no tan solo es bueno por ese hecho, sino porque tienes dos personas con un nivel y una capacidad tan brutalmente alta que están enriqueciendo al equipo constantemente con cientos de detalles técnicos de cómo mejorar la moto cada día. Es un banco de pruebas para nuestros ingenieros y para la marca brutal. Y eso donde se acaba traduciendo. Se acaba traduciendo, por ejemplo, en la nueva Panigale del año 25, que lanzamos recientemente, que es literalmente una obra maestra que recoge todo ese conocimiento de todos estos años, ¿no? Sí. Y así eso lo puedes traducir a cada uno de los modelos que vamos lanzando, ¿no? Por último, que mensagem deixaria aos atuais proprietários e potenciais proprietários de uma Ducati? ¿Qué mensaje les daría? Pues desde la parte que a nosotros nos toca, nuestro total y absoluto compromiso con nuestra comunidad de Ducatisti y con que cada día más luchemos y trabajemos para darles un mejor servicio a todos los niveles. ¿Por qué? Porque entendemos qué supone ser un propietario de una Ducati. Nosotros tenemos muy claro que somos una fábrica de sueños. Tenemos muy claro que nos dedicamos a hacer juguetes para gente mayor. Y que la totalidad de nuestros clientes ven sus motos como aquella pequeña parte que a veces te da la vida, aquella pequeña oportunidad que a veces te da la vida de sentirte conectado a la vida, a tus sueños y a las cosas que te emocionan, ¿no? Y sabemos lo importante que es para ellos su moto y que lo tenemos claro, y en consecuencia que nuestro compromiso para que ellos puedan seguir desarrollando sus sueños y teniendo experiencias magníficas con sus motos, nuestro compromiso ahí es absoluto. Carlos, muchas gracias. Obrigado. Nos vemos pronto. Vemos no próximo vídeo. Até lá. Tivemos aqui declarações interessantes nesta entrevista à Ducati. O futuro parece promissor para a marca italiana e voltamos também a mais uma marca italiana para concluir o ensaio da Aprilia Tuono V4. Facilmente conseguimos rolar rápido sob o tradicional efeito de fisga, sem pormos o V4 a gritar, sem as bancadas gritarem o nosso nome e as miúdas desmaiarem a nossa passagem. Mas será que ficamos por aqui? Quando os meus colegas de revista me viram chegar de fato, no dia de recolher fotos e vídeos para o trabalho em questão, ouvi umas quantas reações de escárnio e deboche. Depois de me justificar com o facto de estar sentado em cima de 180 cavalos e que não existe equipamento mais apropriado para a função, entreguei-me à luta, desenhar trajetórias uma e outra vez na mesma sequência de curvas. Regra geral, não são precisos exageros. Queremos mostrar uma determinada razoabilidade e bom senso ao público em geral, num propósito ético de jornalismo responsável.
À segunda passagem, toda esta retórica tinha ido parar às couves e os deslizadores roçavam alegremente pelo asfalto. A culpa era dela e não minha. A Aprilia Tuono potenciava uma atitude super confiante nas minhas capacidades, mesmo sem me aperceber de tal facto. Claro que sentia a velocidade de entrada em curva, o mergulho imediato para o ângulo, a estabilidade e o grip da roda dianteira. Claro que sentia o deslizar controlado do pneu traseiro em aceleração e a absorção de energia no chassi sobre travagem forte. Claro que as mudanças de direção eram bruscas, mas parecia fácil. A sutileza estava lá e as nuances da máquina refinada eram o paradigma que patrocinava aquele joelho no chão. Tal como há uns anos atrás, seguindo na roda daquele gigantesco americano a desenhar umas belas trajetórias, a displicência dinâmica da Tuono revelava-se mais uma vez. Não é preciso ser a mais potente na conversa de café, basta ajudar o dono a chegar lá com um enorme sorriso. Fiquei com uma tremenda vontade de experimentar em pista a versão Factory, mas com a dúvida se escolheria essa versão no mundo real. A Tuono V4 continua a ser um portento no que toca à sua facilidade de utilização. Digo isto não no sentido de conseguir ser uma moto boa para o dia-a-dia, para andar tranquilamente ou até mesmo em viagem. A Aprilia consegue manter no seu line-up uma Hyper Naked em que o comum dos mortais consegue explorar os limites, sobretudo os seus, sem ficar assustado com reações bruscas ou imprevisíveis. A segurança do seu eixo dianteiro, a linearidade do V4 e a eletrónica permissiva tornam a sua condução numa experiência verdadeiramente entusiasmante. Podia ser mais refinada em alguns campos, mas só o facto de não perder os seus principais traços de personalidade é algo que só podemos agradecer. Chegamos ao fim de mais um teste da Motomais e da revista Motos. Todo o nosso conteúdo está no mundo digital e nas bancas, à antiga, para ler. Até à próxima. Agora, já em jeito de quase despedida, vamos fazer uma viagem ao Baixo Alentejo, a Beja, para a nossa rubrica de mototurismo desta semana. Bem-vindo a Beja, uma joia escondida no coração do Alentejo, em Portugal. Esta cidade, com mais de 2000 anos de história, é um verdadeiro tesouro para quem busca autenticidade, tradição e beleza natural. Beja é uma cidade que guarda memórias de diferentes povos e épocas. Dos romanos aos mouros, dos visigodos aos portugueses, cada civilização deixou a sua marca. O imponente Castelo de Beja, com a sua torre de homenagem, é um dos símbolos da cidade e oferece uma vista deslumbrante sobre as planícies verdes do Alentejo. As ruas estreitas do centro histórico convidam a passeios tranquilos, onde se descobrem igrejas centenárias, casas brancas adornadas com flores e pequenas lojas que preservam o artesanato local. A poucos minutos do centro de Beja, encontra-se um refúgio de paz e charme rural, o solar Monte da Corte Ligeira. Este solar alentejano, cuidadosamente restaurado, é um exemplo perfeito da harmonia entre tradição e conforto moderno. Situado no meio das vastas planícies e campos de oliveiras,
o Monte da Corte Ligeira oferece uma experiência única de imersão na vida rural alentejana. Aqui, o tempo parece passar mais devagar. Os hóspedes podem desfrutar de momentos de puro relaxamento à beira da piscina, explorar os jardins exuberantes ou simplesmente contemplar o pôr do sol que pinta o céu de tons dourados e avermelhados. Os quartos, decorados com um toque rústico e elegante, garantem uma estadia confortável e acolhedora. O solar Monte da Corte Ligeira é também um ponto de partida ideal para explorar a região. Beja e o solar Monte da Corte Ligeira são um convite a uma viagem no tempo, a um encontro com a natureza e a uma experiência única de tranquilidade e beleza. Seja para um fim de semana romântico, uma escapadela de fim de semana ou uma pausa merecida, este destino promete momentos inesquecíveis. Beja é de facto um local muito bonito e há muito mais para descobrir por Portugal nos próximos programas. Por hoje é tudo, encontramos para a semana, até lá, um abraço. Até lá.